Bom, antes da próxima pergunta, vamos rolar aqui um VT sobre o anúncio de Jess Lingard. Vamos lá. Vamos nessa? Esse case é interessante, vamos lá. Um dia eu vou jogar aqui. Tá viajando, mano? Você joga bola pra fora. Aqui não. Não, vamos invadir. Puxa o olhinho do pé de rato. Toca a bola, meu irmão. Bora jogar. Chips. Dogão. Obrigado. Dogão? Bom, André, nessa última janela o Corinthians teve uma boa reestruturação do elenco, né? Tiveram 11 vendas, né? E chegaram 7 jogadores, dentre eles o Lingard, né? Que tem um impacto mundial, assim, impacto de mídia muito grande. Qual que é o impacto midiático do Lingard para o Corinthians e como foi a preparação para esse anúncio que eu vi que foi apresentado no intervalo de jogo contra o Curitiba, teve bandeirão e tudo mais? Cara, o impacto midiático é gigantesco, assim, né? Porque você traz um cara que em algum momento da sua carreira passou e jogou com algum destaque no Manchester United, que é um dos gigantes do mundo, e que, inclusive, jogou pela seleção inglesa na Copa de 2018 fazendo gol. Golaço né? ainda. Golaço contra o Panamá. Cara, o impacto é inevitável. Né? O Brasil ainda é muito olhado no mercado futebolístico europeu, ainda, cara, como um mercado secundário. Mercado B, né? Então, assim, à medida que você tem o Memphis no time, você traz o Lingard, os caras começam a olhar diferente. A gente teve até, não sei, quem gosta muito de futebol deve conhecer uma marca que chama Copa 90, acho, Sim. ou Copa, que faz uns uniformes retrôs, etc. É europeia. Cara, ela viu esse movimento do Lingard, falou, cara, o Corinthians tá fazendo algum movimento diferente aí. Vamos se aproximar. E chegou, tá falando com a nossa equipe de licenciamento, provavelmente a gente deve ter produto para o mercado europeu, porque eles olharam esse movimento mesmo do Corinthians querer fazer um movimento distinto, né? Ao invés de a gente recorrer só a jogadores aqui do mercado sul-americano, que é o que tem acontecido nos últimos 10 anos, o Corinthians também está olhando para o mercado europeu, não só de jogadores mais velhos, já quase querendo aposentar, mas caras ainda que estão na faixa de uns 30 anos e que tem lenha para queimar. Então, cara, sem dúvida que o impacto midiático e de negócio é grande, tá? Esse é o primeiro ponto. Saiu matéria na BBC, em onde lugar, que coisa que a gente não tem cobertura no dia a dia, porque, de novo, o europeu considera o Brasil um mercado secundário do futebol, pelo menos o de clubes. Leafs. Não, estou viajando, é uma frase em dot no holandês, porque eu estou lembrando dele aqui. Falando agora de Memphis Depay. Qual o tamanho da importância dele para promover o Corinthians ao redor do mundo, André? E, consequentemente, mais torcedores e mais gente querendo saber sobre a história do clube e a sua situação atual. Memphis Depay. Cara, é extremamente importante, acho, tê-lo... Olha, curiosidade, o Memphis não teve um desse do Lingard, né? Cara, assim, eu não tava no clube, assim, eu não me lembro. Só voltando a acabar essa história, que acho que é um capítulo importante, assim, esse anúncio do Lingard é um olhar que acho que talvez toda a experiência é muito válida. E na Conmebol, a gente produzia lá na agência, na FCJS, um conteúdo que tinha um olhar muito mais artístico do que o dia a dia do futebol. E a gente, cara, a Conmebol lançou, ou a FCJS lançou, as fotos de campeão pós-jogo com o Jorge Bispo, que é um retratista. Basicamente, ele faz retrato de celebridade, então ele tem um olhar artístico. Ele não é um flamenguista fervoroso, gosta muito de futebol, mas não é a dele cobrir jogo, essas coisas. Então a gente trouxe isso. E quando eu fui pro clube, cara, eu falei, cara, o Corinthians precisa ter, em alguns momentos, campanhas ou ações de conteúdo que tenham um olhar muito mais artístico. Naquelas coisas que dão certo e você não sabe como, surgiu uma aproximação com uma agência que chama Finkers, é uma produtora, cara, muito grande do ramo de moda. O dono é extremamente corintiano, o Renato. Ele falou, cara, ele se aproximou da gente e falou assim, eu quero ajudar. A gente falou, Renato, a situação financeira do Corinthians é pública e notória. O Corinthians não tem dinheiro hoje para fechar com uma puta produtora para pagar uma quantidade razoável de dinheiro. Ele falou, eu quero ajudar.
A gente fechou um contrato de 1 ano com ele, em que eles estão se encarregando, obviamente, sob nossa orientação, porque a gente tem o termômetro do clube, a gente tem a frente com a torcida há muitos anos, sabe? O que, putz, cara, os ajustes que precisam ser feitos, etc. Então, sempre sob nossa orientação, a gente tem tocado desde do Media Day e campanha das Brabas para o Mundial em Londres, que foi a nossa primeira ação com a Finkers. Então, a gente teve esse Media Day com as Brabas. Em fevereiro, a gente teve os 2 vídeos de lançamento do Lingard, que esse é o que vocês mostraram, e tem um outro da favela que eu achei lindo também. A gente fez o lançamento da collab com Sabotagem, não sei se vocês viram. E a gente vai ter um outro material muito legal com eles para o lançamento da camisa que vai acontecer agora em maio, que a camisa, aliás, está espetacular. Não é porque eu trabalho lá, mas eu, como corintiano, guardem dinheiro porque vai valer a pena comprar. Então, cara, a gente tem esse parceiro hoje nosso que ajuda a dar um outro olhar para o conteúdo muito mais artístico e muito mais bem produzido do que a gente conseguiria com a equipe que a gente tem lá. Não pelos talentos que a gente tem em casa, mas por questão de equipamento, por olhar mais artístico, etc. Falando no Memphis, cara, o Memphis é um baita asset, eu acho que assim, cara, é inevitável, o cara é o maior artilheiro da seleção holandesa, se tornou enquanto jogava no Corinthians. Mas hoje, e aí vou voltar à situação, né, financeira do clube, a gente está tentando convencer internamente a importância de se ter contas de Instagram e X, ou Twitter, em espanhol e inglês. Porque assim, cara, ele é um baita asset, obviamente que o crescimento de interesse, ele aumenta muito, mas eu não consigo suprir esse aumento de demanda. Então, assim, é algo que está no nosso radar, que a gente deve tirar do papel até o final desse semestre, mas eu acho que a gente vai conseguir potencializar muito mais a partir do momento em que a gente conseguir falar um oi em espanhol e inglês. Porque hoje o cara entra lá, a página está em português. Por falar nisso, ele tá melhorando o português dele ou ele tá melhorando, deu uma cara. descansada? Sim, tá melhorando. Não, tá melhorando. Tem outro fator que é muito legal, que a gente estabeleceu também desde a data FIFA de setembro do ano passado, contato com a Federação Holandesa, então a gente tem feito muita troca de conteúdo via Instagram por collab. Então, assim, a gente ficou muito no entorno da seleção holandesa ali, quando ele estava muito próximo de se tornar o maior artilheiro, e aí ele se tornou, a gente fez vários collabs, a gente mandou na convocação seguinte, camisa para todos os jogadores, a camisa preta e laranja, para todos os jogadores que tinham sido convocados, e ele distribuiu para os caras como presente, e um ou outro já fez conteúdo com as nossas camisas, o que pra gente já valeu ter mandado as camisas. Quando ele foi campeão da Copa do Brasil, quando ele faz um golaço como ele fez contra o São Paulo ano passado, a gente oferece collab, eles aceitam, então nisso vai ajudando bastante. Mas o que a gente torce é para não ser uma ação pontual, porque se ele sai em agosto, já não tem mais interesse do holandês, a gente não conseguiu falar um oi em inglês até hoje, não estabeleceu um relacionamento. Mas, divagando um pouco ainda, eu acho que assim, a gente tem muito claro também que muito mais importante do que a internacionalização, a gente tem que nacionalizar o Corinthians. Você morou em Londrina. Sim. Não preciso te falar da base de corintiano que tem lá. E hoje a gente não fala um oi pro cara de Londrina. É o primeiro time. Ali no norte do Paraná, o primeiro time Corinthians, segundo time Palmeiras, terceiro time Flamengo, quarto time é o Londrina e o quinto é o São Paulo. Que louco, então, né? É um impressionante. Uma força... Então, assim, a gente precisa, e é muito claro no nosso roadmap de ações, de nacionalizar o Corinthians. Então, a gente precisa visitar o corintiano que mora na Bahia. Vou visitar presencialmente? Não, mas hoje o digital te possibilita estar perto desse cara de inúmeras maneiras. Então, isso está no nosso roadmap também para entregar em breve.